Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Meus pequeninos, nós estamos vendo bem nesse início o que a gente chama de teoria literária, né? E a gente terminou a última aula falando sobre a questão da prosa e da poesia. E nós vimos então muito rapidamente, com muita tranquilidade, a ideia de que prosa seria aquilo que não possui ritmo, que seria um texto, como nós estamos fazendo agora nesse diálogo que eu estou fazendo aqui com vocês, não tem marcação rítmica, né? Não há necessidade de marcação rítmica. E se nós fôssemos colocar isso no papel, nós escreveríamos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Agora, a linguagem poética, ela exige ritmo o tempo todo, uma marcação muito bem pontuada. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Estou fazendo bem cantado para que vocês notem que isso é o que a gente vai chamar de ritmo. Sem a necessidade, obviamente, de ter essa marcação tão, bem dada. Porque nós vamos ter alguns poemas que são mais longos e que eles possuem um ritmo próprio, sem necessariamente fazer como fez o Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que seu tio acabou de dar exemplo. Mas o seu tio queria que sempre que vocês lembrassem que a poesia, o poema, exige ritmo. E esse ritmo será encontrado naquilo que a gente chama de rima, as finalizações, né? Quando a gente tem uma finalização de um verso parecida com a do outro. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Essas terminações parecidas a gente vai chamar de rimas. Nós temos a métrica, a marcação métrica. O que seria isso? É o que a gente escuta de cada sílaba fonética. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Seu tio parece um louco falando nisso para vocês. É que nós iríamos chamar de sílabas gramaticais se nós não percebêssemos que há ritmo aqui, né? Minha terra tem palmeiras. Nós teríamos 8 sílabas gramaticais. Mas o seu tio quer que você veja a marcação fonética. Fonética é, evidentemente, que vocês já sabem no terceiro ano. É o som, né? É o que nós escutamos. E o que nós escutamos na poesia é diferente do que seja da gramática. Minha terra tem palmeiras. Ui, essa última sílaba ficou fraquinha, né? É o que a gente chama de sílaba átona. Ela não é forte. E na poesia nós escutamos as sílabas até a última tônica, a última forte. Então a gente percebe pelo som que nós temos essa divisão poética. É lógico que vocês lembram, né, pequenos? Nós trabalhamos isso o tempo todo da literatura nos últimos 2 anos. E agora a gente só está relembrando. Vocês se lembram disso com muita tranquilidade. Eu espero, para que fique fácil para o seu tio explicar isso para vocês. Então nós vamos ter as rimas, nós vamos ter a métrica, nós teremos algumas figuras de linguagem muito marcadas. E essas figuras de linguagem de sonoridade, elas são as mais marcadas. A aliteração e a assonância. A aliteração é quando a gente percebe que nós estamos repetindo consoantes. Então o seu tio vai fazer a leitura para vocês de uma estrofe de um poema maravilhoso do Gregório de Matos, que a gente conhecidamente chama de Triste Bahia. E ele diz assim: presta atenção como nós vamos encontrar um monte de letras T. Seu tio não vai ficar marcando a letra T nesse momento para que vocês percebam a aliteração. Depois eu marco para vocês verem. Vejam só o poema, a beleza dele, que vai falar sobre a Bahia
nós estamos no século XVII, quando Gregório escreveu esse poema, ele diz que triste está a Bahia naquele momento. E ele diz: triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Bonito, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está fazendo uma comparação, uma metáfora dele com o próprio estado da Bahia, né? E ele diz: eu já te vi tão rica, né? Bahia, o estado da Bahia tão rico. E eu também, eu já era rico, estava bem de vida, e agora estou devendo para todo mundo, e você é um estado que também está bem acabadinho, né? Ele está falando isso no século de 17, parece hoje, né, Brasil? O estado da Bahia, por acaso, é um dos que está mais pobres nesse país, com graves problemas de saúde, graves problemas sanitários. Não só a Bahia, como muitos outros lugares. Senhor Tio, voltando para falar da literação, gostaria que agora marcar os T's para vocês perceberem que, para se fazer o poema, para se fazer a poesia, o poeta pensa em tudo, inclusive nessa marcação de aliterações. Então eu vou mostrar para vocês a inteligência e a grandeza do Gregório de Matos fazendo essas aliterações, agora fazendo uma leitura privilegiando os T's, tá? Na verdade não deveríamos fazer isso, mas como eu estou ensinando para vocês lembrarem. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Perceberam o T? Como ele aparece muitas vezes, nós temos 4 versos e o aparecimento de várias letras T. Será que eu tenho vontade de contar? Custa nada, né? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes a letra T. Então, quando a gente vê essa repetição de uma consoante, a gente chama de aliteração. É o nome da figura de linguagem que ajuda no ritmo do poema. Vamos lembrar? Rima, métrica, figuras de linguagem, como a aliteração. Nós temos a assonância. A assonância é a repetição de vogais que a gente encontra em alguns poemas. Se eu tivesse um aqui bem facinho para ver para vocês. Deixa eu ver, eu acho que aqui no próprio Triste Bahia nós vamos encontrar. Nós temos a letra A. No Triste Bahia, ó. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Percebem a repetição do A? Então a gente chama de assonância, quando se repete muito uma vogal, certo? Deixa eu ver se nesses outros poemas eu encontro alguma outra repetição. Ai, que bonito que eu tenho aqui. O José, do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo subiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você. Nós temos um O aqui, né? Quase que fechando essa vogal para uma coisa triste. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Sabe, parece que tá ficando uma coisa oca, tá ficando uma coisa baixo astral, desânimo. Claro que ele não colocou essa repetição de Os aqui à toa. Ele queria dizer de um problema, ele queria dizer de uma gravidade. Parece que a gente está sem saída. Esse Drummond escreveu isso aqui faz muito tempo, hein? Na década de 30. Parece que tá igualzinho ao nosso país, né? E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Parece que a gente está um pouco assim. Os poetas, eles são o que seu tio chama de visionários, os grandes poetas, porque parece que eles percebem longe aquilo que há, a necessidade de se ver no ser humano, e parece que os seres humanos repetem as mesmas coisas, né? Veja que o Gregório de Matos, no século XVII, escreveu esse poema contando como estava o estado da Bahia,
representante do Brasil, e o Carlos Drummond de Andrade vai dizer a mesma coisa no poema José. Pequenininhos, compreenderam? Para essa aula eu gostaria então que ficássemos com essas questões: o ritmo da poesia e a prosa sem a necessidade de ritmo. Mas eu gostaria de lembrar também que nós temos que usar muito na poesia o que a gente chama de conotação. A ideia de uma linguagem conotativa, aquela que não fala literalmente às claras o que quer dizer o objeto, que a gente chamaria de uma linguagem denotativa. A conotativa seria a linguagem figurada. Então, quando você diz assim, e agora, José, a festa acabou, a luz apagou, nós não estamos falando de uma festa real. Não está acontecendo uma festa e a festa acabou. A luz apagou. Não é que tinha uma lâmpada, uma luz acesa e foi lá e se apagou. Isso é o sentido denotativo. O que o Carlos Drummond de Andrade quis dizer aqui é: a festa acabou, a luz apagou. Nós não estamos em bons momentos. Nós estamos em momentos escuros, onde não há luz. Em que não há luz. Estamos sem luz, estamos sem festa. Esse ano que passou de 2020 foi tão sem luz quanto sem festa. E 2021, menos luz e menos festa. A gente reza, pede e confia nos cientistas, nos infectologistas e obedece o que eles dizem, não aos políticos. Até a próxima aula.